Você sabia que Recife está completamente tomada por bruxas, né? A cidade foi completamente tomada nesse final de semana por bruxas. Geralmente elas saem de noite, né? E tem um local onde você pode encontrar essas bruxas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sei que tem muita gente que diz que não acredita em bruxas, mas que elas existem, existem. E ontem eu consegui descobrir quem são algumas delas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, inclusive com dicas de livros, de filmes e tal, comentários sobre séries, nós temos um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo, Cine Terrologia Cultural, e você pode clicar. Inclusive tem alguns livros que a gente vai citar no vídeo de hoje, que em breve você vai ver alguns comentários, alguns vídeos lá com comentários desses livros lá, tá? Então, Cine Terrologia Cultural, vou deixar o link aqui abaixo. Mas eu comentei no início desse vídeo que as bruxas estão soltas aqui por Recife, porque neste final de semana nós temos em cartaz, né, aqui na cidade, as bruxas de Salem, né, que é com a equipe do Célula de Teatro. Eu vou comentar para vocês, porque ontem eu fui para essa peça aqui, As Bruxas de Salem. E a gente tem muita coisa para comentar aqui. Eu realmente pretendo fazer um vídeo que é um vídeo completamente diferente do que a gente já tem aqui no canal, né? Você sabe que a gente mostra histórias de assombrações, lugares mal assombrados, a gente comenta sobre lendas e tal. Mas eu achei muito interessante trazer esse vídeo para cá, porque é um vídeo que fortalece também, né? Ajuda a fortalecer essa sensação de assombração por todos os lugares de Recife, né? E também é uma peça que ajuda a gente a pensar, uma peça que traz algumas críticas sociais e ajuda a gente a pensar numa sociedade melhor. E como a gente corre o risco frequentemente de repetir os mesmos erros que foram repetidos por pessoas no passado, mas a gente acaba, parece que às vezes não aprendendo nada com a história, né? Vamos comentar sobre tudo isso. Primeiro, eu queria comentar sobre essa peça de teatro que eu achei maravilhosa. Os atores, eles são muito bons. Eu recebi esse folhetim aqui lá, tá? Foi apresentado no Teatro Barreto Júnior. Ontem, eu tô soltando, eu tô correndo, porque eu tô querendo soltar esse vídeo hoje, ainda no sábado, dia 27. Hoje vai ter também, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, e se você quer ver quando é que vai ter, quando é que vão ter próximas exibições, você pode dar uma olhada no Instagram. Eu vou deixar o Instagram deles aqui abaixo, do Célula de Teatro. E você pode dar uma olhada, acompanhar eles no Instagram, porque aí quando tiver nova exibição, né? Você vai ficar por dentro. Se der tempo de você assistir ainda hoje, você pode correr para o Teatro Barreto Júnior. Inclusive pode correr para o Instagram deles, porque tem um link lá no Simpla, né? E aí você pode comprar. Eu comprei pelo Simpla, foi super cômodo e tal. E chegou lá, a gente teve o ingresso validado e assistimos a uma bela exibição, uma bela peça de teatro com trilha sonora, né? Fundo musical e tal. E uma coisa que eu achei interessante é porque, assim, As Bruxas de Salem, para quem não conhece, Salem é um local nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, né? E eu não sei se existe ainda, eu vou até pesquisar, mas pelo menos antes existia. Inclusive até o Stephen King tem alguns contos, né, que ele remete a Salem e tal, mas são contos que até onde eu sei, pelo que eu lembro, inclusive, que tem um conto que eu li que era mais ligado à questão de vampiros, né? Mas, vez ou outra, esse tema de Salem acaba retornando. Aqui no Brasil, a gente tem uma história, eu não vou conseguir lembrar o nome, a Fera... caramba, é a Fera de alguma... É uma história que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que é uma história de um erro, de uma pessoa que foi enforcada injustamente e tal. Esse local é conhecido como a Fera de alguma coisa. Se eu conseguir lembrar, eu vou deixar nos comentários aqui abaixo, tá? Mas vários países têm essas histórias, né, que mancham a sua história política, né, quando a política se mistura com questão de religião e tal. No caso, lá nos Estados Unidos, você tem essa história, que é uma história muito trágica, né, onde várias pessoas numa determinada região, né, num vilarejo, foram condenadas por práticas de bruxaria.
e você tem lá um Estado muito mesclado, né, com fundamentalismo religioso. Então essa constituição do Estado, por exemplo, isso é uma crítica que a peça teatro traz, essa história das bruxas de Salem traz, e é bom a gente repensar sobre isso, né? Porque quando o Estado ele começa a se fundir com religiosidade, seja ela qual for, e principalmente com fundamentalismo religioso, você tem ali alguma criação de mecanismos extremamente opressores, né, e tirânicos, que acaba privando a liberdade de manifestação de qualquer tipo de arte, qualquer tipo de manifestação religiosa, qualquer tipo digamos assim, manifestação pessoal, né, que contradiga os interesses do Estado e aquilo que o Estado acredita. Então você cria ali um sistema que é totalitário, que é opressor. A peça de teatro traz essa crítica daí. Eu acho que é muito bom a gente repensar sobre isso em dias atuais, porque a gente, querendo ou não, ainda não pode dizer que a gente se livrou desse risco, né, de produzir essa mescla enquanto sociedade. Então, de certa forma, assim, é uma peça de teatro que faz você refletir. Ele tem alguns elementos, alguns momentos, inclusive, que você fica bastante encantado com a atuação de todos, né? Uma atuação realmente brilhante. Mas quando isso se mescla com a questão do fundo musical, por exemplo, fica uma coisa bem interessante. Em alguns momentos você fica ali em dúvida se o que elas estão vendo é uma alucinação, não é uma alucinação. Quer dizer, se você conhecer o pano de fundo da história, você já sabe mais ou menos do que está falando. Mas quando você entra realmente na história, né? E eu acho que ontem eu consegui entrar na história. Você se permite ser levado, né? Deixa o fenômeno se apresentar, né? No sentido mais heideggeriano, digamos assim. Então deixa o fenômeno se apresentar na sua frente e simplesmente vai sendo levado por ele e passeia junto com os personagens ali do ponto de vista metapsicológico e acaba também entrando na história e se perguntando, será que elas estão vendo realmente isso? Será que não estão? Então você se coloca no lugar de alguns personagens, por exemplo. É uma experiência muito interessante, já fazia tempo que eu não tinha ido para o teatro, né? Desde que acho que meu irmão apresentou algumas peças de teatro aqui, também fez parte de grupos de teatro, mas eu tô falando disso aí mais ou menos nos idos de 2012, 2013, né? Então, quando ele era ator, ele teve essa experiência com teatro aí, e desde esse tempo pra cá eu não frequentava mais teatro, assim. Acho que acabei me desconectando um pouco de tudo isso, né? Mas ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre a história dos Estados Unidos ali pelo século XVII, século XVIII, né? Inclusive estou lendo Entrevista com o Vampiro, né? Da Anne Rice, com a tradução da Clarice Lispector. Estou achando bem interessante e estou querendo conhecer um pouco mais da história dos Estados Unidos naquele período, né? Século XVI, século XVII, por aí, como foi essa mescla, por exemplo, da cultura europeia, né? Inclusive até antes disso, quando eu falo em Entrevista do Vampiro, o Lestat, por exemplo, ele é um vampiro que ele é de 1792, se eu não estou enganado. Mas essas bruxas do Salem essa história aconteceu, né, verdadeiramente em 1693, por aí, 1694. Posso estar enganado, mas é mais ou menos nesse período, então foi antes do que teria sido hipoteticamente, né, porque Entrevista com o Vampiro é uma história fictícia, né, mas do que teria acontecido ali em Entrevista com o Vampiro, né. E aí eu tinha ouvido falar sobre as bruxas de Salem mais recentemente. Tem vários filmes que fazem analogia a isso. Se você assistir Abracadabra, por exemplo, no início do filme Abracadabra, seria ali o que a gente pode considerar como julgamento das bruxas de Salem, né? Então tem vários filmes infantis, inclusive, até infantis juvenis de bruxas e tal, que remetem a essa história, porque é uma história realmente muito marcante dos Estados Unidos. E neste caso daqui, por exemplo, ultimamente eu tive contato com essa história quando estava lendo o livro O Exorcismo. Acho que é O Exorcismo é o Exorcismo. Vou colocar a capa aqui. Esse livro, por exemplo, O Exorcismo, ele fala sobre uma histeria coletiva que teve na França, né, de freiras que estariam ali supostamente possuídas pelo demônio e tal. Porque esse livro fala sobre a história real que originou o livro O Exorcista e depois o filme O Exorcista. Então não é do livro O Exorcista, acho que é de William Peter Blatty, né? Que não é desse livro que eu estou falando, mas eu estou falando sobre o livro Exorcismo, que traz a história real com um garoto, com um menino de 13 anos de idade e tal. Então eles falam sobre algumas histerias coletivas, dão uma passeada historicamente. E se eu não me engano, nesse livro eles também falam sobre a histeria que foi causada lá coletiva
por esse julgamento aí das bruxas de Salem, né? Algum tempo depois que isso aconteceu, o Estado americano reconheceu o seu erro. Acho que teve gente lá que foi excomungada, por exemplo, eles cancelaram, né? Eu não sei como é que chama o nome, mas assim, eles conseguiram reverter essa excomunhão, né? Só que algumas pessoas estavam mortas, foram enforcadas, né? Teve gente que acabou perdendo a sua vida por esmagamento de pedra. Então, assim, tem uma questão, tem livros que falam sobre isso, e eu me interessei bastante quando eu vi essa peça teatro do pessoal do Célula do Teatro, porque me acendeu algumas questões que eu não tinha parado para pensar sobre, eu queria conhecer isso melhor. Tem um grande dilema, né? Essa peça teatro, ela traz para você um dilema, que é um dilema existencial, e a gente passa muito por isso, que vamos ou não vamos proteger a nossa honra, os nossos valores. A gente protege aquilo que a gente defende, a gente mente para poder se safar de alguma punição. Como é que a gente lida com toda essa bifurcação moral, por exemplo, que muitas vezes a gente se encontra, não só moral como também existencial. Inclusive até correndo o risco de perder a sua vida. Você vai preso para proteger a sua honra ou a honra da sua família, ou você mente ou faz alguma coisa errada. É meio que na psicologia você teria ali uma teoria do desenvolvimento moral, né? Caramba, eu tô meio esquecido hoje, mas é no dilema de Reis, né? Lawrence Kohlberg. Acabei lembrando o nome. Lawrence Kohlberg, ele estudou como se desenvolve, né? Essa concepção moral, por exemplo, das pessoas, e ele acabou trazendo 6 estágios lá. E nesses 6 estágios, por exemplo, a maioria das pessoas estariam lá no estágio 3, não conseguiriam passar entre o estágio 3 e o estágio 4. Mas é interessante porque ele traz alguns dilemas para você, sabe? Essa peça, por exemplo, ela acaba com esse dilema. Seria um análogo, por exemplo, a um dilema de Reis. O que é que você faz? Né? Então eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque também tem muita gente que não assistiu e que eu gostaria que assistisse para pelo menos ter essa experiência, né? De passar por essas reflexões, por exemplo, e acabar conhecendo o trabalho desse pessoal que é da Célula de Teatro, que são atores maravilhosos, vários deles, pelo que eu vi, envolvidos com vários projetos e tal. Então é uma experiência fantástica você assistir As Bruxas de Salem. Eu recebi até um comentário hoje, que eu fiz um stories ontem, né? Recebi até um comentário hoje, acho que foi do Alex, que mora em Maceió. Ele até falou assim: eu preciso me mudar para Recife, porque eu tô perdendo várias coisas, né? Essa é uma das coisas aqui que acontece em Recife, que por enquanto, pelo que eu tô entendendo, você não tá vendo em local nenhum. Espero que essa peça possa se expandir, se for do planejamento das pessoas que organizam essa peça. Vou deixar o Instagram deles aqui abaixo, e eu espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações, e até o próximo vídeo. Bons pesadelos para você também.